Olá pessoal, boa tarde. Então, continuando com nossas aulas de exercícios, hoje eu queria falar para vocês, eu vou colocar dois exercícios sobre capacitores, que é o tema aí do módulo dessa semana. Então, o capacitor, né, é um objeto em que ele responde com uma determinada quantidade de cargas à medida que você aplica um potencial. Né? Então, a expressão que vai representar um capacitor é exatamente essa, né? Tem uma quantidade de carga que é alterada ou é acrescentada mediante o acréscimo de um potencial V, e o C é a característica do material, é a característica do capacitor. O C é a capacitância do capacitor. Então ele quantifica o quanto que a quantidade de carga nesse determinado objeto se altera ao se aplicar o potencial V, ou o contrário, quanto que o potencial se altera dado que eu acrescento uma certa quantidade de carga nesse objeto. Né? Então o C é a resposta de um objeto elétrico a essas duas variáveis aí. Né? Então, para brincar com essa propriedade de capacitância aí de objetos, né, ou melhor, de capacitores, eu vou colocar dois exemplos aqui na aula de hoje. Um exemplo, o primeiro exemplo, que eu acho que talvez seja o mais significativo aí para introduzir os conceitos envolvidos, é o capacitor de placas paralelas. Então, suponha que eu tenha duas placas paralelas. Estou representando aqui a seção transversal aqui desse meu objeto. Na verdade, são duas placas assim, né? Duas placas bidimensionais. Aqui eu estou representando apenas a sua seção transversal. Né? Então, suponha que a placa de cima tenha cargas positivas, embaixo eu tenho cargas negativas. Com isso eu gero um campo elétrico, né? Eu tenho um campo elétrico aqui, em que o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas. Esse cara aqui é meu campo elétrico. Suponha que essas placas estejam a uma distância d uma da outra. Né? Suponha que elas tenham uma área A, então uma placa bidimensional, todas as duas com exatamente a mesma área, no caso aqui uma área A. E eu quero saber qual que é a capacitância desse meu objeto. Eu quero saber qual que é esse C. Ou seja, como esse objeto responde em termos de quantidade de carga à medida que eu aplico um certo potencial V. Então essa é a pergunta que eu quero responder. Né? Então, primeiramente, eu quero calcular o campo elétrico. A primeira coisa que eu quero responder aqui é o campo elétrico. E uma vez tendo o campo elétrico, eu vou poder calcular o potencial V. Vou fazer isso com detalhes aqui, né? E tendo V, e eu sabendo também o que eu também vou calcular, eu consigo calcular a capacitância. Né? Então, a primeira coisa, eu vou calcular o E a partir da lei de Gauss. Então, da lei de Gauss, eu sei que ε0 vezes o fluxo é igual a carga dentro de uma superfície gaussiana, né? E o fluxo é integral nessa superfície gaussiana de E vezes o elemento A dessa superfície gaussiana. Se eu integro sobre toda essa superfície gaussiana, eu tenho fluxo. Com o fluxo, eu jogo nessa expressão e consigo quantificar o ε0, que é a constante de permissividade do vácuo, com a quantidade interna de carga dentro dessa superfície gaussiana. Se eu faço isso para o caso dessas placas, eu vou usar uma caneta de outra cor aqui, né? Então, suponha que eu vou definir uma superfície gaussiana nesse formato aqui. Né? Suponha que seja um paralelepípedo, né? Que envolve aí as cargas positivas. É que eu defini de forma totalmente arbitrária, né? Lembrando que a superfície gaussiana é uma superfície teórica, ela não existe fisicamente. Eu defino ela de acordo com a geometria do meu problema. E a geometria do meu problema aqui está me pedindo um formato de paralelepípedo, né? É um objeto tipo um paralelepípedo que está envolvendo as cargas positivas. Esse formato é interessante porque esse cara aqui, EDA,
ele se anula quando eu defino essa superfície gaussiana verde aqui, em todas as regiões, exceto nessa região, nesse plano que está entre as placas. E exatamente nesse plano que há entre as placas, eu tenho um dA que está para baixo, e o campo elétrico também está para baixo. Eu desenhei o campo elétrico de vermelho ali, vou desenhar ele novamente em vermelho. Então esse cara aqui é o campo elétrico. Né? Então o ângulo entre esses dois vetores, dA e E, é igual a zero. O ângulo entre eles, θ, é igual a zero. Com isso, esse cara fica E dA cosseno de θ. Cosseno de θ é zero. Desculpa, cosseno de zero é 1. Então esse cara é simplesmente E dA nessa superfície, nesse plano definido pela superfície gaussiana que está entre as placas. Então essa integral aqui, o fluxo, ficaria simplesmente a integral de E dA. O E é uma constante nessa superfície, então fica E, a integral de dA. E esse dA é simplesmente a área do paralelepípedo e, consequentemente, a área das minhas placas, né? Porque eu defini esse paralelepípedo como envelopando essa placa desse meu capacitor. Então, essa integral aqui, dA, integral de dA, é feito no paralelepípedo, mas que, na verdade, é a própria área das minhas placas. Então, esse cara aqui fica simplesmente A. Então, se eu pego aqui a superfície A, se eu pego a lei de Gauss, eu vou ter ε0 vezes o fluxo é simplesmente E vezes o A, que é igual à carga interna, que no caso aqui é a própria carga de uma das placas do capacitor. No caso eu vou chamar de Q. Né? Então eu tenho aqui que Q é igual a ε0, E e A. Muito bem, eu já tenho aqui o primeiro elemento dessa expressão para calcular a capacitância. Eu sei que Q é ε0 e A. Se eu jogo essa informação aqui, eu vou apagar todo esse cálculo aqui, né? Todo esse cálculo foi feito para eu chegar nessa expressão. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou apagar esse cara. E vou jogar essa informação aqui dentro. Então eu vou ter ε0 e A, que é igual a capacitância vezes o V. Se eu isolo aqui a capacitância, eu tenho que a capacitância é ε0 e vezes o A dividido por V. Né? Muito bem. Agora eu tenho o V e tenho o meu E. Eu quero mostrar para vocês aqui que o meu E ele pode ser escrito em termos do V e vice-versa. Eu posso escrever a energia potencial em termos do campo elétrico e eu posso determinar o campo elétrico a partir do potencial. Né? E com isso eu vou jogar nessa expressão para eliminar pelo menos uma dessas duas variáveis. A forma que eu vou fazer isso, né, que eu vou chamar de cálculo de V, primeiramente pensando no seguinte, eu sei que o trabalho é exatamente menos a variação da energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica, que é dada em Joule, né, em calorias, da mesma forma que o trabalho, ela também pode ser escrita em termos do potencial elétrico, que é esse cara aqui que é o V. O potencial elétrico, que é medido em volts, né, ele é exatamente a energia potencial elétrica dividido por quê? Pela carga. Né? O que significa que esse cara aqui é exatamente menos o trabalho dividido por quê? Certo? Então eu posso reescrever o potencial elétrico, a energia potencial elétrica, desculpa, o potencial elétrico, energia potencial elétrica, esse cara aqui, esse cara é o potencial elétrico, ele pode ser definido em termos do trabalho necessário para deslocar uma certa quantidade de carga, dividido pela carga do meu sistema. Né? Com essa informação, eu posso pensar o seguinte, trabalho é força pelo deslocamento. Né? Então, uma quantidade infinitésima de trabalho, dW, pode ser escrito como a força
aplicada num deslocamento ds. ds é um deslocamento, um vetor de deslocamento. É um deslocamento que tem uma direção bem definida no espaço, né? E a força também é um vetor, então tem um produto escalar aqui que gera um escalar. No caso aqui o trabalho é uma quantidade escalar, que é formada por dois vetores. É o produto escalar de dois vetores, a força e o vetor de deslocamento. Muito bem, eu também sei que a força é o Q vezes o E. Né? Então, dW vai ser igual a Q e ds. Muito bem. Esse é um deslocamento infinitésimo. Né? Eu vou ter uma quantidade infinitésima de trabalho com esse deslocamento infinitésimo. Se eu quero trabalho total numa certa trajetória, eu preciso integrar esses dWs, né, do início da trajetória até o final da trajetória, né, que por sua vez ficaria como sendo o Q é uma constante, ele passa para o lado esquerdo da integral, tem a integral de I até F e ds. Mas esse é o trabalho. Eu não quero trabalho, eu quero o potencial elétrico. Ah, muito bem, mas então é só dividir por Q e multiplicar por menos. Né? Então eu tenho que o meu potencial é simplesmente menos a integral de I até o final e ds. Mas esse I até F está muito genérico. Por definição, eu vou sempre dizer que a integral aqui vai ser da parte negativa até a parte positiva, que gera esse meu campo elétrico E. Certo? Então eu tenho aqui uma forma de escrever o potencial elétrico em termos do campo elétrico. Eu tenho E desse lado, tenho o potencial elétrico desse lado. Nesse caso aqui das placas paralelas, como é que ficaria esse cálculo, né? Então, mais uma vez, eu vou apagar tudo isso aqui, eu vou deixar só o resultado que eu vou precisar. Essas ideias aqui foram escritas somente para chegar nessa expressão. Quando eu tenho placas paralelas, eu vou reescrever essas placas aqui. Então tem aqui as mesmas placas paralelas, menos, mais. O meu campo elétrico está para baixo, né? O campo elétrico eu desenhei de vermelho, eu vou redesenhá-los aqui de vermelho. Então tenho aqui campo elétrico, vermelho. Okay? E eu tenho agora que fazer uma integral num certo caminho, que vai da carga negativa até a carga positiva. E um ds. O ds, então, ele vai ser alguma coisa que sai da placa negativa e vai para a placa positiva. Então eu quero fazer esse caminho aqui. Essa integral aqui, ela vai desse ponto até esse ponto aqui. E nesse ponto, nessa trajetória, sempre eu vou ter um ds para cima e um vetor E para baixo. Né? Esse aqui é o meu vetor E, que está para baixo e o ds está para cima. Com isso, o meu EDS, esse cara aqui, que é simplesmente os módulos vezes o cosseno de θ, né? E o θ, no caso aqui, sempre vai ser 90 graus. Então, EDS vai ser simplesmente EDS. Cosseno de 90 graus é menos 1, então vai ficar um menos aqui. Muito bem. Com isso, eu posso agora jogar nessa expressão aqui, e eu vou ter que o meu V vai ser igual a menos. Menos com menos dá mais, E a integral de ds. O E é constante, né? O E é o mesmo aqui, ao longo dessa trajetória, então ele passa ileso aqui para a parte esquerda da integral. E o ds, integral do caminho inicial até o final, é simplesmente essa distância aqui. Né? A integral de ds é a distância entre as placas. Então esse ds aqui é simplesmente o d. Então o meu potencial é igual a E vezes o d. Se eu jogo agora essa informação aqui dentro,
eu vou perceber que o E vai embora, porque eu tenho um E aqui em cima que vai cancelar com o E que vai ficar aqui embaixo. Então, a capacitância desse meu capacitor paralelo, de placas paralelas vai ser ε0 A dividido por D. Essa é a resposta para o meu problema. E eu quero que vocês percebam o seguinte: apesar de eu ter aplicado um potencial, apesar de eu ter um campo elétrico dentro dessas placas, no final das contas, o capacitor, ou a capacitância desse capacitor, é descrito apenas por propriedades geométricas desse objeto. Olha só, o ε0 é uma propriedade do meio, certo? É a constante de permissividade elétrica no vácuo, né? A é a área dessa superfície e D é a distância entre placas. Então eu não preciso saber sobre a energia elétrica ou qualquer propriedade elétrica que está sendo agida, que está sendo aplicada nesse meu sistema. No final das contas, o que eu estou chamando de capacitor ou capacitância depende apenas das suas propriedades geométricas. No caso aqui, a sua área e a sua distância, né? Pessoal, então agora eu quero fazer um outro cálculo de capacitância, mas agora por um objeto que tem mais ou menos esse formato aqui, né? É o chamado capacitor cilíndrico. Então, o que é um capacitor cilíndrico? Eu tenho, na parte interna, eu tenho um cilindro que é carregado positivamente. Esse cilindro menor tem uma área que eu vou chamar, tem um raio que eu vou chamar de Azim, certo? E eu tenho uma placa cilíndrica que envolve esse cilindro interno. Está sendo representada aqui por essa placa aqui, né? E essa placa está carregada negativamente e ela é um cilindro de raio B. Né? Então esse é o objeto. Eu quero saber qual que é a capacitância desse meu objeto. Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, eu fiz aqui uma seção transversal desse cilindro. Então imagina que eu tenha feito um corte aqui com uma navalha, né? E aí o que eu observo é essa imagem aqui, né? Essa imagem é uma seção transversal desse meu cilindro. Então aqui eu tenho um cilindro menor de raio azinho, com cargas positivas, e as cargas estão distribuídas na superfície desse meu cilindro. E esse círculo maior aqui representa a seção transversal da placa maior, né? da placa cilíndrica maior. E no caso aqui ela está carregada negativamente e ela tem um raio Bzinho. Né? Tem um raio Bzinho. Então o que eu posso resolver aqui inicialmente? Né? Eu preciso dessa expressão para calcular a capacitância, mas eu preciso inicialmente saber a carga e também o potencial, e para saber o potencial eu também preciso eu preciso saber do campo elétrico. Né? Então, para calcular o campo elétrico na parte interna desse meu objeto, eu vou usar lei de Gauss. Né? Lei de Gauss, ε0, fluxo é igual à carga interna, e o fluxo é igual à integral de E dA, né? Uma superfície fechada. A simetria do problema me diz, ou a geometria do problema me diz que essa superfície que eu desenhei aqui de verde, essa superfície aqui não existe fisicamente. Essa superfície eu estou definindo e vai ser a minha superfície gaussiana. Okay? Essa vai ser a minha superfície gaussiana. Ela também é um cilindro que envolve o cilindro interno. Okay? Então, eu esqueci de dizer aqui que suponha que esse cilindro tem uma dimensão aqui que eu vou chamar de L. Né? Suponha conhecido, é o comprimento aí desse meu cilindro. Então essa superfície gaussiana é também um cilindro de comprimento L, esse mesmo L, e ele tem um raio que eu vou chamar de R'. Esse é o raio da minha superfície gaussiana. Então com isso eu consigo calcular esse φ vai ser igual ao campo vezes a integral de dA onde esse A é a própria área do meu cilindro definido pela superfície gaussiana. Né? Então, no caso, isso aqui seria 2πr vezes o L.
onde R, lembrando que é o raio do cilindro definido pela superfície gaussiana. Então o meu fluxo ele vai ser E 2πr vezes o L. Se eu jogo aqui em cima, eu vou ter que ε0 vezes o fluxo E 2πr vezes L é igual à carga interna. A carga interna é a própria carga, que está a carga do meu cilindro interno, que no caso eu vou chamar de Q. Né? Então com isso eu tenho aqui a identificação do Q. Q é igual a ε0 E2πlr. Então essa primeira parte aqui já está encontrada. O que eu preciso agora é calcular o meu potencial. Né? Como é que eu calculo o potencial? Bom, eu vou apagar aqui. A única coisa que eu preciso nesse momento é esse cara. Né? O meu potencial, eu acabei de mostrar para vocês que o potencial pode ser escrito em termos do campo elétrico pelo negativo da integral, da parte negativa até a parte positiva, de E ds. Mas onde eu tenho que definir esse caminho ds, né? No caso aqui, o caminho vai ser entre as placas. Entre a placa negativa até a placa positiva. Essa linha vermelha aqui é exatamente a trajetória de integração que eu estou escrevendo aqui. Né? É a trajetória que eu vou fazer essa integração de E ds. Onde ds começa em uma das placas, na placa externa, no caso a placa negativa, faz uma trajetória radial e vai até a placa interna, que no caso tem cargas positivas. Né? Quando eu faço isso aí, essa integração, eu sempre vou ter um ds, vou colocar aqui um dszinho aqui, né? Eu sempre vou ter um ds que está antiparalelo ao meu campo E. O campo E está sempre saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Né? Então, no caso aqui, ele é radial, onde ele tem origem aqui na parte interna, e ele vai para a parte externa. Então ele tá saindo radialmente, enquanto que a trajetória definida por ds está entrando radialmente. Então se eu for desenhar, né, eu tenho um ds apontando para cima, aqui, e um campo E apontando para baixo. Então o ângulo entre eles vai ser de 90 graus. Consequentemente, essa minha integral aqui ficaria V, que é igual a menos a integral da parte negativa até a positiva, e ds cosseno de θ, mas cosseno de θ é 90, consequentemente cosseno de 90 é menos 1, cancela com o menos daqui, né? Menos com menos dá mais, e aí eu vou ter que o meu V vai ser igual à integral de E ds. Né? A questão é que o meu E, ele agora depende do R, depende da posição que eu estou integrando aqui, né? O ds está varrendo várias regiões aqui de R, desde o B até o Azinho, né? Então aqui, na hora de fazer essa integração, eu preciso levar em consideração essa propriedade aqui, que o meu E depende do R. Na verdade, o meu E vai ser igual a Q dividido por ε0, 2π L 1 sobre R. Então eu preciso resolver essa integral aqui. Ao fazer isso, eu vou apagar esse cara aqui. E a integral que eu tenho vai ser V, que é igual à integral de E, mas é esse cara. Eu já vou colocar essa parte aqui para fora da integral. ε0, 2π L, a integral de... No caso aqui, o ds ele varia no R. Então eu vou simplesmente dizer ele como dr, dividido por R. Então eu tenho essa integral aí para resolver. Se eu apago aqui, né? E ao resolver essa integral, eu vou ter que o meu V vai ser igual a Q sobre 2π ε0L logaritmo de B sobre A. Né? Resolvendo essa integral de 1 sobre R dá o logaritmo, e eu tenho essa. Aqui, claro, eu tenho que fazer uma integral da parte I, que no caso tem raio B, até um raio A. E no final eu chego nesse valor de V. Se eu jogo essa expressão aqui dentro,
né? Note que o Q aqui cancela com esse Q, então eu tenho que a capacitância desse capacitor cilíndrico vai ser 2π epsilon 0 L dividido pelo logaritmo de B sobre A. Muito bem, mais uma vez, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção que esse resultado aí mostra, da mesma forma que a gente viu lá nas placas paralelas, que a capacitância depende apenas de propriedades geométricas do objeto. Então, por exemplo, aqui eu preciso saber os raios dos cilindros, no caso o raio A, raio B, é uma propriedade geométrica. Eu preciso saber do comprimento desse meu cilindro, outra propriedade geométrica, e constantes, né? 2π é uma constante, ε0 uma outra constante. Eu não preciso saber das propriedades elétricas do meu sistema, eu só preciso saber das propriedades geométricas. Mais uma vez aqui, e exatamente como a gente tinha visto no caso de placas paralelas.